Olá, muito bom dia, uma feliz semana. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está um tempo com neblina, porém muito calor. Está abafado, bem abafado. Eu quero trazer uma live aqui. Eu quero falar sobre o apóstolo Pedro. Ele não era analfabeto. Ele era alfabetizado na cultura judaica. E você já viu um judeu analfabeto? Todos aprenderam a Torá desde pequeno. É o que eu vou explicar aqui com esta live. Preste bem atenção. Compartilhe aí com outras pessoas, porque será uma live muito importante, de muito proveito, de muito ensinamento, ok? Eu agradeço a Deus por vocês que acompanham as minhas lives. José Toñanes, que Deus lhe bendiga, hermano. Aí desde Asunción, Paraguai. Então, queridos, vamos falar aqui sobre este assunto. O apóstolo Pedro não era analfabeto, como muitos pregadores ensinam. Muitas pessoas, elas interpretam de forma errada o texto bíblico que fala sobre Pedro iletrado. É claro que ele não era um apóstolo Paulo, né? Paulo, ele tinha uma cultura muito grande, muito forte, muito letrado. Porém, a Bíblia não afirma que ele era analfabeto. O que o texto mostra é que Pedro não havia sido formado nas escolas religiosas avançadas da elite judaica, como os escribas e fariseus. As escolas religiosas na época de Pedro eram escolas realmente que traziam um forte ensino. E na época de Jesus e dos apóstolos existiam centros de ensino religioso judaico. E essas escolas eram responsáveis pela formação dos escribas, doutores da lei e mestres religiosos de Israel. Quando a Bíblia diz que Pedro era sem letras, Atos capítulo 4 e o versículo 13, isso não significa que ele fosse analfabeto, mas que ele não havia sido formado nessas escolas rabínicas tradicionais. O que eram as escolas rabínicas religiosas da época? As escolas judaicas? O que eram as escolas religiosas judaicas? Eram locais onde os alunos aprendiam a Torá, a lei de Moisés, a tradição dos anciãos, a interpretação das escrituras, o hebraico religioso e debates teológicos. Os alunos eram treinados para se tornarem rabinos, escribas, mestres da lei e líderes religiosos. O Bet Sefer, a escola das crianças. O primeiro nível de ensino era chamado de Bet Sefer, casa do livro. E nele as crianças aprendiam leitura das escrituras, memorização da Torá, orações, leis judaicas básicas. Desde pequenos, os meninos judeus eram ensinados nas escrituras. Aí temos o Bet Talmud, que é o ensino mais avançado. Vejam que aqui são etapas. Depois vinha eu falei Belt, né? O Bet Talmud, casa do aprendizado. Ali os jovens estudavam interpretação da lei, profetas, debates religiosos e as tradições judaicas. Somente os alunos mais dedicados continuavam nesse nível. Aí temos o ensino dos rabinos. Os melhores alunos, eles podiam seguir
um rabino famoso. Eles aprenderam a interpretação profunda da lei, a argumentação religiosa, ensino público, liderança espiritual. E os fariseus valorizavam muito esse tipo de formação. Vemos então agora Gamaliel e as grandes escolas. Um dos mestres mais famosos da época foi Gamaliel. E o apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, instruído aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22 e o versículo 3. Isso mostra que existiam centros respeitados de formação rabínica em Jerusalém. Pedro, ele não tinha formação rabínica. Pedro era pescador da Galileia. Ele conheceu as escrituras e a cultura judaica, mas não fazia parte da elite religiosa treinada nas escolas rabínicas. Por isso, os líderes religiosos ficaram admirados ao ouvir sua sabedoria e autoridade espiritual. Jesus escolheu homens e chamou pescadores, trabalhadores comuns, pessoas simples. Isso mostra que Deus não depende apenas do conhecimento acadêmico para usar alguém poderosamente. O Espírito Santo capacitou Pedro para pregar com autoridade. O conhecimento é super importante, mas a verdadeira transformação vem de Deus. E Pedro nos ensina que Deus usa pessoas simples e a sabedoria divina supera a sabedoria humana. O chamado de Deus é maior que os títulos humanos. As escolas religiosas da época de Pedro eram centros avançados de ensino judaico voltados para a formação de rabinos e mestres da lei. Pedro não fazia parte dessa elite acadêmica, mas possuía conhecimento das Escrituras e foi profundamente transformado por Jesus Cristo. Sua vida prova que Deus pode levantar homens simples para impactar multidões. Aí nós temos as referências bíblicas, Atos capítulo 4, versículo 13, Atos capítulo 22, versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, Lucas capítulo 2, versículos 46 ao 47, e João capítulo 7 e o versículo 15. Eu espero que vocês estejam gostando e que vocês possam aí compartilhar com outras pessoas. Então, queridos, o que significa na realidade letrado? O apóstolo Pedro não era analfabeto. E muitas pessoas, na realidade, explicam isso, ainda que Pedro era uma pessoa simples, era um pescador, ele era um judeu criado dentro da tradição judaica, onde as crianças aprendiam desde cedo o conhecimento da Torá, e Pedro estava ali aprendendo. É o que eu já expliquei. O que significa iletrado em Atos capítulo 4 e 13? A Bíblia diz, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, em doutos, se maravilhavam. Atos capítulo 4 e o versículo 13. O termo usado naquele contexto não queria dizer analfabeto, mas sim sem formação acadêmica rabina, sem treinamento nas escolas dos doutores da lei, que eu já falei para vocês, e homens comuns do povo. Os líderes religiosos esperavam encontrar pessoas sem conhecimento, porém ficaram admirados com a sabedoria e a autoridade de Pedro. E a cultura judaica valorizava o ensino. O povo judeu sempre valorizou profundamente o aprendizado das Escrituras. Desde pequenos, os meninos judeus aprenderam a ler os textos sagrados, a memorizar partes do Torá, aprendiam as tradições judaicas, as orações e os ensinamentos religiosos. Por isso, é difícil imaginar um judeu da época completamente sem contato com as letras das Escrituras. E Pedro, ele conhecia bem as Escrituras. As observações, ao observarmos as pregações de Pedro, nós percebemos claramente seu conhecimento bíblico. Em Atos capítulo 2, Pedro cita o profeta Joel. Ele menciona os salmos de Davi.
Ele explica profecias messiânicas, ensina com autoridade sobre Jesus. Isso mostra que Pedro possuía conhecimento da palavra de Deus. O diferencial de Pedro era, na realidade, a presença de Deus. O mais importante não era o conhecimento humano, mas a capacitação do Espírito Santo. E Jesus transformou Pedro de um simples pescador em um poderoso pregador do Evangelho. Pedro, ele nos ensina que Deus usa pessoas simples, o conhecimento é muito importante, é super importante, nós precisamos, mas a unção e a presença de Deus é que fazem a diferença, me compreendem? Muitas vezes as pessoas julgam alguém pela aparência, pela posição social, pelos diplomas, porém Deus olha o coração. Pedro prova que uma pessoa simples pode ser cheia de sabedoria. Deus capacita aqueles que ele chama. E o conhecimento aliado à fé produz grandes frutos. Portanto, nós precisamos estudar, nós precisamos aprender e crescer espiritualmente, sem desprezar o ensino da palavra de Deus. Pedro não era analfabeto, ele era um homem simples, sem formação rabínica formal, mas instruído dentro da cultura judaica e plenamente, profundamente usado por Deus. Sua vida mostra que Deus pode levantar homens comuns para realizar obras extraordinárias. E o verdadeiro conhecimento não está apenas na realidade, nos títulos humanos, mas em conhecer a Deus e viver a sua palavra. Atos capítulo 4, versículo 13, Atos capítulo 2, versículos 14 ao 16, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, Lucas capítulo 24, versículo 45 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. São referências bíblicas que nós usamos aí. Desculpem, quando eu começo a espirrar, eu espirro várias vezes. E o que se aprendia na cultura judaica? A cultura judaica sempre valorizou o ensino, principalmente o ensino das Escrituras. Desde pequenos, os judeus eram ensinados a conhecer a lei de Deus, a respeitar a família, a viver em santidade e a preservar as tradições do povo hebreu. O aprendizado não acontecia apenas nas escolas, mas dentro das casas, nas sinagogas e na convivência diária. Nós temos o ensino da Torá. O principal ensinamento era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E as crianças, elas aprendiam os mandamentos de Deus, as histórias dos patriarcas, as leis morais e espirituais, a aliança entre Deus e Israel. E muitos decoravam grande parte das escrituras desde cedo. Eles aprendiam o temor e a obediência a Deus. A cultura judaica ensinava respeito ao nome de Deus, obediência aos mandamentos, vida de oração e santidade e gratidão. O temor do Senhor era considerado o princípio da sabedoria. E observe que eu expliquei para vocês as etapas, né? Eles passavam por esse grupo e por aquele grupo, e eles iam, era um ensino sistemático, era um ensino progressivo. A leitura e memorização das Escrituras. Os judeus valorizavam muito o conhecimento bíblico. As crianças aprendiam a ler os textos sagrados, a repetir os versículos, a memorizar salmos e orações, a interpretar os ensinamentos da lei, e a repetição fazia parte do método do ensino. Também o valor da família. Os pais tinham grande responsabilidade espiritual. Eles ensinavam aos filhos respeito aos pais, honestidade, trabalho, disciplina e amor ao próximo. O lar era considerado uma escola espiritual.
e as tradições judaicas, o povo aprendia sobre as festas religiosas, os costumes, os jejuns, purificações, celebrações como a Páscoa, tudo tinha um significado espiritual e histórico. Então vocês vejam que não era pouco ensino, era bastante ensinamento, né? Cada item aqui eu poderia estar explicando, mas apenas eu estou pincelando. As festas, os costumes, jejuns, as purificações e as celebrações da Páscoa judaica. Os trabalhos e as profissões. Além do ensino religioso, os filhos aprendiam profissões, por exemplo, Pedro aprendeu a pescar. Jesus trabalhou como carpinteiro. Paulo, ele fazia tendas. E na cultura judaica, o trabalho era visto com dignidade. E nas sinagogas, havia o ensino das sinagogas, que funcionavam como locais de ensino, leitura das escrituras, oração e formação espiritual. Ali os mestres explicavam as leis ao povo. Portanto, a cultura judaica formosa, a cultura judaica formava pessoas espiritualmente preparadas, moralmente e socialmente. O ensino não era apenas intelectual, mas voltado para a vida prática e para o relacionamento com Deus. Por isso, homens como Pedro possuíam conhecimento das Escrituras, mesmo sem terem estudado nas escolas avançadas dos rabinos, como eu já mencionei aqui nesta live. E a cultura judaica nos ensina a importância de ensinar a palavra de Deus às novas gerações, valorizar a família, buscar a sabedoria e viver em temor diante de Deus. Aí nós temos várias referências aqui, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, Salmos 119, versículo 11, Lucas, capítulo 2, versículo 46 ao 47, e Atos, capítulo 4, versículo 13. Portanto, dizer que Pedro era analfabeto, isso não faz jus. Ele era iletrado. Quer dizer, não tinha o conhecimento que tinha Paulo, mas era foi um homem super usado por Deus, com muito conhecimento, né? E ele pregou para multidões e era cheio do Espírito Santo. É importante nós compreendermos isso. Deus usa pessoas que buscam a sua presença. E Jesus disse, olha, vinde após mim que eu farei de vocês pescadores de homens. E Pedro, na realidade, quando ele se converteu, quando ele teve uma experiência genuína realmente com o Senhor, ele passa a ser realmente um arauto da verdade, um grande pregador. Portanto, fica aí a minha explicação, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado a vocês aí que me acompanharam, ao irmão José Tonhanes, ao irmão José Tonhanes de Assunção, que foi o meu discípulo, que foi meu aluno, dentro de teologia, eu ensinei de forma particular para o José, grande amigo, que tenho uma consideração muito grande por ele, e a família Tonhanes, allá de Ciudad del Este. Que Deus bendiga, que Deus abençoe a todos nós. Um grande beijo e um grande abraço.